Hoje é um episódio especial do Sketchbook Tour, que eu vou mostrar para vocês o meu primeiro sketchbook. Ação! E aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Como é que tá aí na quarentena? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal e especialmente ao Sketchbook Tour, que é essa série onde eu mostro todas as páginas dos meus cadernos de desenho e rascunho. Como eu comentei, hoje é um episódio especial, porque eu vou mostrar para vocês o primeiro sketchbook que eu tenho guardado. Na verdade, ele não é o meu primeiro caderno de desenho da vida. Obviamente, eu tive outros cadernos durante a vida, na escola, para desenhar em casa e por aí vai. Mas eu acho que ele é importante, esse aqui, porque ele é o primeiro caderno de desenho da faculdade. Ele começa em março de 2003, que é quando eu comecei o meu curso de artes visuais na Unicamp. E ele tem um registro de 2 semestres de desenhos meus durante as aulas. No caso, esse episódio ele vai ser dividido em algumas etapas, porque hoje eu vou mostrar para vocês apenas esse sketchbook, ele não é muito grosso, tem poucos desenhos, e depois num episódio posterior eu vou mostrar para vocês os desenhos que eu fazia na aula de desenho desses primeiros semestres e o que essas aulas trouxeram de importante no meu desenvolvimento como artista. Então o contexto você já sabe, eu estava no primeiro ano de faculdade, primeiro semestre de desenho, e a professora pediu pra gente fazer esse caderno, que nada mais é do que um bloquinho de sulfite encadernado em papelaria, e onde a gente pudesse colocar os desenhos que a gente fizesse em casa com a mesma proposta das aulas. Foi uma época confusa, e eu quero falar sobre isso em vídeos posteriores, né, inclusive acho que isso é importante para quem quer prestar o vestibular para artes visuais, saber um pouco mais da experiência de outros artistas que tiveram a graduação nessa área. As nossas aulas de desenho elas eram estranhas porque pegava um monte de aluno que ou não tinha muita experiência com o desenho do ponto de vista formal, assim, nunca tinham feito aula de desenho, não tinham os fundamentos do desenho bem resolvidos, mas eram pessoas apaixonadas pelo desenho de qualquer forma, ou pegavam essas pessoas como eu que tinham feito aula de desenho, só que mais voltada para ilustração, para quadrinhos, para caricatura, e meio que exigia desses alunos um conhecimento, um entendimento, a compreensão de um desenho que estava muito à frente do que a gente tinha capacidade de lidar. Não que era um desenho tecnicamente complexo ou as aulas eram difíceis porque tinha muita teoria. Era muito mais baseado no pensar sobre o desenho, na filosofia do desenho. E era complicado porque eles usavam muitos termos para falar sobre o desenho e a experiência de desenhar e pensar sobre o desenho que eu não conseguia linkar com a experiência que eu estava tendo, ou a experiência prévia que eu tinha como desenhista, que era basicamente desenhar história em quadrinho de super-herói. E eles citavam artistas e estudiosos da arte que eu nunca tinha ouvido falar. Então era bem complicado entender a mensagem que estava sendo passada por aqueles professores e fazer isso conectar com a minha expectativa do que seria uma aula de desenho da faculdade, que não atendeu a minha expectativa, e também a minha expectativa do que é desenhar, que era, sei lá, uma visão um pouco até limitada, né? O que é interessante da gente deixar claro é que essa experiência com o desenho na faculdade, ela foi muito libertadora, muito interessante, mas eu demorei um tempo para entender o que eles queriam de mim, como desenhista, como aluno, e demorou para o meu desenho chegar ao que eles esperavam. Eu posso dizer que a experiência na universidade mudou muito da minha proposta como desenhista, né? Vocês sabem, eu migrei de uma proposta de ser um desenhista de super-heróis para Marvel e comecei a fazer quadrinho autoral com uma proposta muito mais introspectiva, mais poética e mais experimental, e eu gosto demais disso. Mas é interessante como a gente passa a pensar sobre o desenho de uma forma diferente. Eu gostaria mesmo que os professores tivessem sido um pouco mais claros no discurso e eu gostaria de ter sido um pouco mais atencioso na minha presença na aula. Mas de qualquer forma, foi como foi. E agora eu quero mostrar as páginas desse caderno para vocês verem do que eu estou falando. Então vamos começar a falar aqui sobre esse sketchbook. Supostamente o meu primeiro sketchbook, ou pelo menos é o primeiro que eu tenho guardado, que eu tenho lembrança de que ficou esse registro, né?
Um tempinho atrás eu peguei todos os meus sketchbooks e coloquei eles em ordem e eu fui numerando e colocando a data neles. Então esse aqui, ele foi de março até dezembro de 2003, que é o primeiro ano de faculdade, né? Me formei na Unicamp em Artes Visuais, e 2003 foi meu primeiro ano. E esses daqui não foram todos os desenhos que eu fiz naquele ano. Eles são só os desenhos que estão nesse caderno, claro. Ele não tem mais a capinha de trás, então ele termina com papel normal mesmo. E na frente ele tem aqui esse acetato. Bom, como eu já falei outras vezes, sketchbook, caderno de desenho, não precisa ser importado com marca famosa, com 300 mil páginas. Tem que ser só papel encadernado, papel que você gosta de usar e que funciona para as técnicas que você usa. Então aqui é o começo desse caderno. Aqui logo nessa primeira página a gente tem 2 estudos de layout de capa, de página de quadrinhos. Eu confesso que eu não faço a menor ideia de qual quadrinho é esse, mas como o primeiro ano da faculdade eu não tinha criado a Pieces ainda, isso aqui muito provavelmente tem a ver com um quadrinho de super-herói, tá? Enfim, aí tem um rascunhinho aleatório de Spawn, tem um olho de Homem-Aranha, tem um rascunho aleatório de uma pessoa aqui sombreada. Tudo feito com um canetão grosso, daqueles de escrever em CD, que, sinceramente, não é lá grandes coisas para fazer desenho. Mas vamos lá. Como eu tinha falado para vocês, esse caderno é do primeiro ano da faculdade, e boa parte desse primeiro ano da faculdade foi baseado em estudos de desenho de linha, coisas que eu só vim a entender muito tempo depois, e exercícios que a gente vai ver aqui são exercícios que eu realmente não estava entendendo tão bem no começo. A gente começa aqui com esses desenhos de observação, né? Tem ganchinho de chaveiro, tem vidro de perfume, chave de cadeado, óculos de sol. E vocês podem ver que é um desenho bem rabiscado, bem soltão, né? Um pouco de peso no traço, né? Talvez até meio desnecessário esse peso todo que tem no traço, mas ainda assim melhorou, né? Ainda assim é um peso desnecessário, tá? É um desenho que tem cara de rascunho, misturado com alguma coisa meio de finalização, e o objetivo dessa aula de desenho no começo, como eu comentei, era fazer desenhos só de linha, né? Não tinha uma distinção necessariamente entre rascunho e arte final, e nem era para ter. Então, aqui um porta-lápis, potinhos, sei lá que são essas coisas, né? Coisa de prancheta e tal. E a busca por tentar entender a forma das coisas a partir da linha me fazia desenhar esses objetos meio que aleatórios. Nas aulas de desenho da faculdade, a gente acabava desenhando o que tinha na frente, né? O que a gente tinha lá disponível. Muitas vezes eram objetos aleatórios. E como eu comentei também, muitos desses objetos estavam durante as aulas e a gente desenhava em papéis maiores. Então eu vou ainda fazer um vídeo com esses desenhos maiores, eu tenho até que fazer um setup melhor do que esse para mostrar para vocês, mas isso daqui geralmente é coisa que eu desenhava em casa. Então aqui, caixinha de som, microfoninho, interruptor, batom, é coisa que eu desenhava na casa dos meus pais, né? O computador ficava lá, né? O batom da minha mãe, enfim. Então, são desenhos de objetos do dia a dia, que eu acho muito importante a gente treinar e desenhar essas coisas. E eu tentava desenhar isso seguindo a orientação da professora, que era não rascunhar o objeto, era tentar desenhar já diretamente com a linha. Que coisas aleatórias, um senso de humor esquisito que eu tinha na época, enfim. Ó, aqui já na faculdade de novo, essas aulas de desenho com os objetos aleatórios que a gente tinha lá, né? E aí, assim, conforme a gente foi avançando nessa ideia de resolver as coisas pela linha, tentar dar peso na linha, depois revendo esse caderno e lendo algumas anotações que estão lá no final, depois a gente vai ver, tem toda uma questão de dar volume para o objeto, dar textura, mas não luz e sombra. Então a gente tinha que evitar de fazer degradê, de fazer o rabisco, né, as achuras do desenho, para simbolizar tom ou luz e sombra, mas a gente podia fazer para simbolizar textura, e na minha cabeça isso não entrava, né? Mas alguns insights muito legais aconteceram nessa época. Por exemplo, a ideia dos cilindros que formam boa parte das coisas do nosso dia a dia e a ideia da transparência. Então, o que dá transparência de fato num pote como esse, né? Num vidrinho de plástico que nem esse? Esse pedaço de cilindro do rótulo
dando a volta para cá, se ele fosse desenhado na frente só como um quase retângulo, ele não tem o mesmo efeito de estabelecer o volume desse objeto ou a transparência. Então ele estando aqui me permite ver o por trás dele, né? Desenhar a base dele aqui também com esse nível de sobreposição, né? Também ajuda. Por outro lado, o tubinho de cola não aparece aqui atrás e eu me pergunto se naquele momento eu conseguia ver o tubinho de cola ou não. Porque outra ideia do desenho de observação é você desenha o que você está vendo e não necessariamente o que está lá. Então essa é uma das diferenças, sabe? Se você não está enxergando, você não precisa desenhar. Por mais que você saiba que tem um restinho de tubo de cola lá atrás, se ele não aparece nesse ângulo com essa refração aqui do tubinho de plástico, é porque não é para desenhar ele mesmo. E a gente chegou nesse desenho. Esse desenho ele é bem importante. Tem alguns momentos da minha trajetória dentro da faculdade que é marcado por alguns insights. E esses insights eles falam muito sobre o meu aprendizado de desenho ter acontecido como uma digestão lenta do que era passado pelos professores. Então as coisas iam clicando na minha cabeça depois, conforme eu desenhava, o que mostra assim, a gente vai conversar disso em outros momentos, mas que mostra o quanto que muitas vezes o discurso ou a didática do professor na faculdade não é tão claro ou suficiente para quem está entrando. Isso é uma das minhas broncas assim com o meu primeiro ano da faculdade, é que eles falavam coisas que como se a gente devesse saber, mas a gente não tinha tido acesso ainda. Acho que todo mundo que sai do ensino médio e cai na faculdade, em qualquer área, deve perceber isso. Não existe uma transição suave. Você sai de um nível de entendimento level 10 e eles te exigem level 100. Né? Mas enfim, isso para outros momentos de conversa. Mas por que esse desenho aqui é importante? Ele tem uma lata de tinta e tem a mochila que, se eu não me engano, era do Bruno, meu colega de faculdade, grande cara. Abração pro Bruno. Aliás, olha como era a minha assinatura antigamente. Era um cal estilizado. Então, eu estava desenhando essa mochila de observação, né? E a grande sacada era, eu acabei dando tonalidade nela, fazendo luz e sombra, mas isso me ajudou a fazer todo esse movimento de relevo que tem no tecido da mochila, né? Acho que era de lona, se eu não me engano. Era um pano, não era couro, mas enfim. E eu estava percebendo nesse desenho mais claramente o quanto que existe uma diferença entre os objetos que são industrializados, né, feitos por máquina e tem um padrão de formato, que nem a lata da tinta, que é perfeitamente cilíndrica e previsível, em qualquer ângulo que você coloca ela, ela continua cilíndrica, e uma mochila mais macia, mais maleável, que dependendo de como você joga ela na mesa ou pendura, ela adquire uma outra forma. Então ela tem um design que é previsível, que é pré-determinado, mas o material dela não faz com que ela seja igual o tempo inteiro. Então essa mochila que estava desse jeito, tem duas questões importantes. Primeira, nada garante que o relevo que eu desenhei aqui nela era literalmente o relevo que eu estava vendo. Era o mais próximo possível que eu conseguia fazer, mas não quer dizer que era idêntico. E isso tira um pouco dos pesos das nossas costas de quando a gente vai desenhar coisas orgânicas de referência, né, observando ou a partir de foto. Você não é obrigado a desenhar idêntico ao que você está vendo, especialmente se é um objeto, um elemento que qualquer tapinha, qualquer mexida que você der, ele altera essa forma e não é mais aquilo que você estava vendo. Então isso ajudou bastante o meu entendimento do desenho de observação. E a segunda coisa que ele foi importante para entender é que ao colocar essa variação de tonalidade de sombrinhas com achuras, né, com meio que pintando e achurando, eu determino o relevo. Então eu comecei a perceber o quanto que dá de diferença, por exemplo, nessa região aqui, essa lombadinha com essas duas áreas escuras. Obviamente isso está mais projetado, recebe mais luz, isso aqui está mais afundado, recebe menos luz. E é o tipo de coisa que eu fazia desenhando roupa de personagem, nos meus desenhos anteriores a isso, e eu meio que só fazia porque eu copiava do desenho dos outros, eu copiava de outras referências. Aqui é uma coisa que foi clareando para mim esse entendimento, por isso que eu acho esse desenho da mochila tão importante. A gente volta para objetos, e eu devo dizer que era muito chato fazer esse tipo de aula, porque, como eu falei, a gente ia clicando o nosso entendimento do desenho com o tempo, e às vezes tem gente que passou lá os anos todos e não entendeu ainda a proposta dessas aulas. Então, durante as aulas, eram umas
teorias e umas frases, umas elaborações e reflexões sobre desenho que a gente não conseguia compreender direito e a gente ia desenhar e não sabia exatamente como aplicar aquilo. Então, se o professor ou a professora olhava e falava, não tá legal ainda, está pesando demais a mão, a sua linha tem que ser mais luminosa, tem que ser mais vigorosa. Eram todas coisas que eu não entendia como traduzir para o desenho. Então, assim, eram objetos chatos, sem cor, com formas meio basicamente cilíndricas, né? Não tinha grandes coisas nos objetos. E era difícil de entender o que o professor queria que a gente fizesse. Aqui, eu comecei a entender algumas outras coisas. Aqui já deu outros cliques na minha cabeça. O primeiro de tudo é entender que eu não precisava desenhar os objetos dispostos como se fosse tudo uma imagem só. Então isso daqui estava, cada pedaço disso estava num lugar, né? E eventualmente no meio da aula mudava as coisas de lugar, enfim. Então eu estava tentando desenhar essas coisas sem me preocupar em fazer uma composição perfeita nesse papel. E a outra coisa que foi importante é entender essa ideia do topo de um cilindro. Então, tá vendo que eu desenhei vários disquinhos aqui? Esses disquinhos eram para entender como funcionava o topo desses objetos cilíndricos. E quando você está falando de pote, garrafa, lata, caneca, copo, vasinho, é tudo praticamente cilíndrico. E aí entender como que funciona essa distorção, né, do cilindro visto mais de frente, onde a tampa é praticamente uma linha reta, e visto de cima para a tampa ser praticamente um círculo, né? Eu uso essa ideia até hoje para dar aula sobre perspectiva de cilindro e corpo para os meus alunos. Tá? Um dia a gente pode fazer uma aula sobre isso aqui no canal. E isso me ajudou a entender também formas que não são necessariamente cilíndricas, como essa caixinha, né? E como funciona a ideia de topo, base, lateral, conforme a gente está mudando o ângulo de visão. Mais objetos, mais coisas aleatórias, aulas que eu realmente achava chatas. Aqui tem mais um cliquezinho quando eu desenhei essa cabeça aqui, de desenhar como se fossem umas arestas no rosto do personagem e que isso dá uma sensação mais lapidada para ele, como se ele fosse realmente esculpido. Eu não tinha entendido ainda que eu podia fazer esse tipo de modelagem ou de escultura no desenho de uma parte orgânica, né, de uma forma humana. E aqui começou a fazer um pouco mais de sentido essa ideia de rascunhar a partir de sólidos geométricos. Mais objetos. Dá pra gente ver aqui que às vezes dava um estresse, né? A gente não acertava o desenho, não podia fazer rascunho, algumas coisas saíam horríveis. E ainda era uma linha muito pesada. Eu acho que aqui tem um pouco de insight legal também, de pensar que por mais que você esteja desenhando de observação, né, um objeto, e você não pode necessariamente usar rascunho, que esse tipo de linha pode ser considerado já um desenho final. Eu posso dizer que esse é o meu desenho, desse trequinho aqui de óleo. Não precisa ter uma linha perfeita, de uma vez só, feita assim... Essa ideia, né, de que o desenho tem que ser um traço perfeito, de uma vez só, no lugar correto, né? Isso vem com muito treino e muita observação, muita coragem, né? Muita cara de pau assim para desenhar, que eu acho importante também. Mas não necessariamente o seu desenho final precisa ser perfeitamente delineado e o seu rascunho também não precisa ser rabiscado. Então acho que isso foi fazendo sentido para mim, que um desenho final poderia ser jogado, solto, se essa fosse a minha intenção. Mais objetos. Mais objetos. Os mesmos objetos, geralmente, né? Ó, isso já é em maio, e aí eu tava rabiscando, tentando encontrar, sei lá, o caminho. E aqui começa a mudar um pouco esse pensamento, essa noção do desenho, né? Então, aqui já são desenhos feitos em casa, de novo, na casa dos meus pais. Então, objetos que tinha lá. Adoro esse bolinho de café que tem lá em casa também. Então, aqui percebam que, em comparação com os desenhos anteriores, a linha aqui está mais fina. Ela está mais delicadinha, mais leve. E eu acho que isso é durante férias, na transição para o meu próximo semestre, que foi o segundo semestre. Então, se a gente olhar de pertinho, as linhas são mais delicadas, mais finas, mais controladas. Eu estava tentando construir os objetos por partes, entendendo um pouco mais o desenho de cada pedaço dele. Ainda não era muito bom, ainda não era bem resolvido, mas estava no caminho.
Aqui eu acho que tem uns level ups interessantes sobre o meu desenho. Ó, continuamos aqui, esses eu já gosto bem mais. Um telefone de discar ainda, né? Mais alguns objetos com traço mais fininho, com uma ideia de tentar entender a forma. E aí eu estava desencanando um pouco dessa obrigatoriedade do objeto ficar idêntico. Eu estava só tentando entender a forma dele e treinar a minha mão para conseguir desenhar sem medo as coisas. Acho que boa parte dos insights importantes que vem dessa experiência é desenhar sem medo. Porque dependendo do seu processo de desenho, depois você arruma, né? Você pode consertar as coisas com o processo, com o progresso do desenho. Aqui uma pedaleira do meu irmão, tocava guitarra, toca ainda, né? A guitarra, sempre achei difícil desenhar guitarra. Isso já é de junho, né? Então provavelmente estava quase entrando de férias. Mais objetos do dia a dia. Troféuzinho, também do meu irmão. Eu não jogava bola, né, gente? Por favor. E quando eu jogava mal. Eu sempre detestei futebol, acho muito chato. Ó, mais objetos. E tem uma coisa, quando a gente começa a se entender com o próprio desenho e gostar do resultado e ver a coisa funcionando, a gente começa a querer desenhar mais. Então tem uma relação de recompensa e de prazer associada com esse desenho de estudo. Eu entendo, eu falo para os meus alunos o quanto que deve ser chato, né? É chato, eu sei que é. Você repetir fórmulas e repetir coisas de desenho que não te dão um resultado aceitável quando você tá lá vislumbrando outros artistas ou até seus colegas e falando, porra, mas eles estão fazendo bem, eles estão se virando bem, por que eu não consigo? Você tem que passar pelo processo, não adianta querer acelerar o processo. Então, aqui tem muitos desenhos com essa pegada, essa proposta de linha, que primeiro eu estava fazendo em casa, não digo que eu estava alegre, super feliz da vida fazendo isso, mas eu estava fazendo em casa, que é diferente de fazer na aula com objetos que você não escolheu e com um discurso, uma cobrança por cima que você às vezes não entende. E eu comecei a ver mais resultado nessas coisas, eu comecei a gostar muito mais desses resultados. Então por isso eu me empolguei bem mais, você vê que tem muito mais desenhos desse tipo aqui do que tem dos objetos anteriores. E aqui a gente começa, enfim, o segundo semestre. No segundo semestre, minha professora, ainda era a mesma professora, ela propôs que a gente já não desenhasse mais objetos rígidos, né, industrializados, com aquelas formas mais padronizadinhas e começasse a desenhar coisas orgânicas da natureza. Então aqui também desenhos feitos de observação, eu estava realmente prestando atenção nas plantinhas e aqui eu acho que o meu desenho já estava se entendendo muito melhor com essa proposta. Coisas que eu estava aplicando, agora já entendendo melhor a proposta da professora, que era determinar planos. Então, quanto mais perto da câmera o objeto ficava, mais grosso era o traço, quanto mais longe da câmera, mais fininho e clarinho o traço ficava. Eu comecei a aplicar isso de propósito nos meus desenhos. E o resultado, né, fica bem legal. E quando a gente desenha esses objetos, volta aquela ideia da mochila que estava lá atrás. São coisas orgânicas. A gente não precisa desenhar elas perfeitas. Essa folha não tem que ter um tamanho exato e perfeito. Ela tem só que simbolizar esse tipo de planta, que eu não sei o nome, né? Mas eu desenhei de observação, ela tinha esse número, né, 5 folhas, ela tinha esses talinhos, elas estavam mais ou menos dispostas desse jeito, mas não era literalmente idêntico ao que vocês estão vendo aqui. E nem era para ser. Porque imagina, eu fiz isso em casa, aí eu levo isso para uma professora na faculdade ver, ela não faz ideia de como era a planta que eu desenhei. Nenhum de vocês faz, e nem eu lembro. Eu nem sei se essa planta existe mais, né? Mas é uma planta e ela está bem resolvida. Aqui o desenho eu fiz com lápis Conté, um lápis mais gorduroso, você vê que ele tem várias manchinhas aqui. Dá pra gente ver a minha assinatura antiga também aqui, daquela estilização ainda. Eu ainda botava acento no Mário, eu já não ponho mais. Ó, mais desenhos de planta, mais tentativas de fazer um pouco mais de jogo de tons, né? Se eu não me engano agora a gente já, entre aspas, né, já era permitido colocar tonalidade, mas basicamente era para linha, o ponto focal era a linha, e a ideia de fazer as projeções de plano, né, mais fininho contra o mais grosso.
Eu gostava muito mais de desenhar essas propostas e meu desenho, por ter passado por aquele período em casa, desenhando mais leve, objetos da minha escolha, me preparou melhor para chegar aqui. E é engraçado porque eu lembro muito, em alguns casos, do dia exato em que eu estava fazendo esses estudos. Isso aqui eu estava desenhando no jardim do prédio onde eu morava. Já é novembro, então tinha muitas experiências antes desse desenho que eu não posso mostrar para vocês, que não está no caderno, claro, né? Mas eu vou mostrar em breve. Mas olha como meu entendimento de textura para esses coquinhos já estava muito melhor. E esse era um coquinho muito pequeno. Acho que ele era até bem menor do que o tamanho que ele está aqui no papel. Mas a ideia de olhar e tentar reproduzir a textura com esses recursos visuais, né? Tipo rabisco, pontilhismo, grossura da linha, até o que você não deve colocar no desenho. Esses desenhos eu lembro bastante da época que eu estava fazendo. Eu descia lá do apartamento da kitnet que eu morava e ia desenhar na frente do prédio. Isso aqui também é a cerca da escada que dava da rua para a portaria do prédio, e esse era um tronco de um coqueiro que tinha lá na frente. Então, tem tipos diferentes aqui de textura, feitos com lápis diferentes. E, cara, eu levei meu tempo para fazer isso, de verdade. Eu não sentava lá na frente desse tronco e ficava em 5 minutos rabiscando as coisas e querendo um resultado. Eu ficava muito tempo observando o objeto que eu ia desenhar, para entender o caminho que minhas linhas iam fazer e que tipo de truque visual eu poderia aplicar para resolver isso. E lembra, esse sketchbook, esse caderno, ele traz alguns desenhos, mas eu tenho muitos outros desenhos que eu fazia em bloco de A3, em papel que eu levava na aula, que a gente fazia aula no bosque, né? Então eu desenhei bastante coisa de natureza observando. De novo, o mesmo tipo de proposta, desenho de observação de natureza, entendendo as manchas. Aí a gente começa a sacar aquela ideia de meio impressionista, que eu gosto muito de usar para falar de textura, que não é desenhar o que você está vendo. Por exemplo, aqui, que eu estou desenhando várias pétalazinhas e talinhos, etc. É desenhar uma impressão do que você está vendo, que é mais próximo disso, né? Então, assim, não é que isso era literalmente o que eu estava vendo, isso é uma reinterpretação do que eu estava vendo a partir de manchas escuras. E é um dos jeitos mais legais de pensar em fazer textura. Mais um desenho. Usando a ideia das linhas com variação de espessura para mostrar a profundidade do desenho. Eu acho isso bem legal também. Eu gosto muito mais dessa fase do segundo semestre do que do primeiro semestre. Acho que eu sabia o que estava fazendo muito melhor aqui. E vocês vão ver quando eu mostrar os outros desenhos de aula, como que aquelas coisas influenciaram nessas e essas influenciaram naquelas, né? A minha assinatura antiga de novo. Eu gosto bastante desses. E você vê que a linha é praticamente a linha de uma caneta de arte final. Isso aqui é tudo lápis, né? Mas eu já estava seguro o suficiente para desenhar esses objetos de observação, misturando aquela ideia de planejamento, de compreensão, de muita observação, de coragem no traço para desenhar, aquela coragem que é o não medo do erro, né? Desenhar sem se preocupar se vai ficar idêntico, porque o idêntico não importa. O que importa é o que você está comunicando, e no caso de coisas orgânicas dessas, você não tem que seguir tantas regras assim. Bom, aí acabou, né? Tem aqui algumas anotações se vocês quiserem ler. Acho que tem algumas reflexões aqui que eu não entendia na época, mas enfim. Manual do Artista, Max Deuner, acho que dá para encontrar esse livro por aí ainda. Eu confesso que eu não tenho, não sei, mas se está anotado é algo que foi referenciado no começo da faculdade. E a gente vem para a última folha, que tem aqui algumas reclamações. Eu escrevi em inglês para evitar que as pessoas entendessem um pouco mais, mas enfim, besteira, né? Volume não, textura sim, luminosidade da linha. E essa é a ideia. Acabou meu caderno, essa aqui é a última página. Esse foi o meu primeiro sketchbook. E não necessariamente o primeiro caderno de desenho que eu tive, mas o que sobreviveu como o primeiro dessa série de hoje 51 sketchbooks que eu tenho desde a época da faculdade, que são cadernos intencionalmente para estudar desenho, para praticar desenho, para exercer o desenho de alguma forma. Tudo que veio antes disso era mais
lúdico, era mais brincadeira, assim, de desenhar as minhas coisas, meus personagens, tanto faz, mas não necessariamente de ter esse registro, né? Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido acompanhar esse meu primeiro sketchbook. Vou continuar fazendo vídeos aqui pro canal com os meus cadernos mais recentes e com os cadernos mais antigos. Como eu mencionei agora, eu devo estar em 51 cadernos guardados, entre mais ou menos páginas, desde 2003 até agora, em 2020. Então tem muita coisa legal para mostrar para vocês, e no título dos vídeos de Sketchbook Tour sempre vai estar na numeração o número desses sketchbooks. Então esse é o número 1, não é que ele é o primeiro vídeo, mas ele é o primeiro caderno. Bom, acho que eu não tenho mais nada para acrescentar para vocês. Aproveitem o conteúdo que tem aqui no canal, aproveitem essa quarentena para assistir e reassistir as coisas, deixem seus comentários, é sempre importante, eu adoro. E divulgue! Se você conhece pessoas que curtem desenho e para quem esses vídeos que eu estou fazendo possam ser interessantes, você divulgando me faz muito feliz e ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas. Então, fiquem bem, se cuidem e a gente se vê no próximo vídeo. Mantenham-se sempre criativos e apaixonados pelo que vocês fazem. Tá? Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau! Corta!